Comecei em 66, já faz tempo. 66, eu tinha acabado de fazer 17 anos, o tempo voa. Na Universidade Católica, que era a grande faculdade de Direito da época. Lá estudei 3 anos e meio. Em 69 eu era presidente do diretório acadêmico e em dezembro de 68 teve o AI-5. Então, em 14 de abril de 69, os militares gentilmente pediram que eu não estudasse, não aparecesse mais ali e, se possível, em nenhum outro lugar por aqui. Então eu não tinha mais como estudar, ganhei uma bolsa para Harvard, então fui-me embora e, surpreendentemente, no ano seguinte me deixaram estudar aqui. Aí eu voltei, aí não quis mais estar na Católica, aí me transferi para a Federal e me formei na Faculdade de Direito do Recife, um ano depois do que deveria. Acontece. Eduardo foi o melhor amigo da minha infância e juventude. Mas tem uma explicação, é porque naquele tempo Boa Viagem não era Boa Viagem ainda, era um lugar meio deserto. E nossas casas eram próximas. Eu tinha uma irmã que tinha 1 ano de diferença, e essa minha irmã era da mesma idade dos gêmeos Eduardo e Dadá, Duda e Dadá. Então andamos sempre juntos. Depois ele foi para a luta armada. E nós, a última vez que nós nos encontramos, houve um congresso da UNE em Salvador e eu fiquei na casa dele. E é uma coisa curiosa, porque anos depois, a mãe, pouco depois Duda foi preso no Rio, fui para Resende, apareceu um capitão para falar com Dona Isoleta, mãe dele, dizendo que seu filho está bem em Resende, quer livros e roupa. E quando ela foi lá, nem havia Duda mais lá, nem o capitão estava mais lá. Ela decidiu encontrar o capitão, encontrou ele em Ilhéus, alguns meses depois, já major, foi para lá e disse: você disse que meu filho estava bem, estava roupas e livro. Ele disse: eu nunca falei com a senhora. Eu disse: o senhor, me desculpe, o senhor foi lá em casa, o senhor... Ele aumentou o tom da voz: eu nunca falei com a senhora. Quando ela insistiu, ele pegou, ela balançou de lado e disse: olhe nos meus olhos, a senhora não está entendendo o que eu estou dizendo, não. Eu nunca falei com a senhora. Aí foi quando ela entendeu que Duda tinha morrido e não chorou na frente do major, deixou para chorar na rua. Chorou como devem chorar todas as mães quando percebem que perderam os filhos. 10 anos depois, ela deu uma missa no Rosário dos Pretos para celebrar a partida de Duda. E eu perguntei por que isso. Ela disse: meu filho, é simples. Quando um filho da gente morre, ele morre completamente. Mas quando desaparece, fica sempre um pedacinho dele por trás do coração e aquela esperança implausível de que ele possa ainda aparecer. Eu estou fazendo essa missa para enterrar o resto de Duda que mora em mim. Estou citando textualmente as palavras dela. Meu percurso normal era ensinar, mas os tempos eram negros, eu não tinha um bom conceito entre os militares e naquele tempo só se ensinava com o aval do SNI,
que eu nunca tive nem nunca teria. Eu acho até que eles eram idiotas, porque eu não era nenhuma ameaça a nada. Mas isso muda a trajetória. Eu só comecei a ensinar no mestrado em 1984, 20 anos depois quase. E acabei não fazendo o percurso acadêmico que era o meu normal. Mas segue a vida, nada a reclamar. Meu pai era advogado, então isso atenuou muitos problemas. E eu me casei um mês depois de me formar. De forma que ele fazia direito civil, eu fui ser advogado de empresas, que as minhas relações caminhavam nesse sentido. Fui ser advogado de empresas, acho que saiu tudo direitinho, mas o detalhe que mais me fascina na profissão, Gilvan, é que há carne por trás dos interesses, há pessoas por trás dos interesses. Eu não conhecia Fernando Lira. As pessoas não entendem como é que ele me convida sem que eu o conhecesse. Conhecia de dizer como vai. Nós sempre nos cumprimentamos e nunca trocamos uma palavra além de como vai. Só vinha saber porque ele me chamou 20 anos depois. Fernando era uma pessoa prática. Então ela disse, eu quero um secretário-geral de minha terra. Aí chamou os amigos dele, que eram advogados, e perguntou, me dê uma relação de 3 pessoas que poderiam ser meu secretário-geral. Na época era esse o nome, hoje secretário executivo. Então o Fernando me chamou, é um momento até engraçado. Ele disse, eu queria falar com você. Eu achei que ele queria algumas ideias para o Ministério. Ele sentou-se e disse, o Ministério é direito, é justiça e é política. Eu vou fazer política e prometo não interferir em nada da justiça. Agora, você vai cuidar da justiça e promete não interferir em nada da política. Ele disse, como é, pai? Ele disse, não, você vai ser meu vice-ministro. Ele chamou assim. Eu disse, não quero não. Ele disse, se você quisesse, eu não lhe chamava. Ele disse, eu não tenho tempo, Fernando. Ele disse, se você fosse um desocupado, eu não lhe chamava. Eu disse, vou perder muito dinheiro. Ele disse, o problema é se você quisesse ganhar muito dinheiro. E eu achei primeira vez que a gente conversou, eu achei uma conversa engraçada. E essa coisa... Eu disse, Fernando, não dá certo não, porque você fala muito grosso. Depois você me dá um berro, eu vou lhe dar uma bolacha e vou-me embora. Não, faça o seguinte, se eu der um berro, você diz, Fernando, eu vou embora daqui uma semana e me dá uma semana para eu escolher o substituto seu. Eu achei uma coisa tão engraçada na nossa relação toda, ele jamais me deu um berro, e eu não precisei dar bolacha em ninguém, de forma que foi uma experiência pessoal, foi um amigo querido que eu soube construir, mas eu não conhecia Fernando, hein? Conhecia Tancredo. Tancredo era meu padrinho e era meu amigo pessoal. O projeto da gente, a gente chamou de remoção do entulho autoritário. Mas eu comecei a saber o seguinte, quantas normas jurídicas existem entre 31 de março de 64 e 15 de março de 85, quando a gente estava tomando posse, 20 anos mais ou menos. Havia 84.332 textos normativos. É impossível você examinar, rever 84 mil textos legais. É impossível, não há tempo humano. Nós chegamos a fazer um cálculo com 20 textos por dia, que dava 13 anos, só para ler. Então eu escolhi 15 palavras-chave: liberdade, censura, o radical proíbe, anistia,
comunista, subversivo, esse tipo, 15 palavras-chave, e pegamos os textos legais que tinham essas palavras. Aí ficaram 2.132, e aí já o número era mais palatável. Mas a gente fez um grande programa de reforma legislativa, dos quais ganha relevo, por causa da censura, o que a gente chamava de leis do ciclo da informação. Nós fizemos uma nova lei de segurança nacional, que passou a se chamar Lei de Defesa do Estado Democrático. Fizemos um projeto de lei de acesso à informação e de proteção à privacidade. Fizemos uma reforma da lei de imprensa, que eu trabalhei com o Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Nós abolimos a censura ideológica, criando um conselho de liberdade de expressão, que era presidido por Antônio Ruais, e que fazia parte de todo o tipo da cultura brasileira, da música, Chico Buarque, artes plásticas, Ziraldo, cinema, Maria Carolina, um mundo de gente. Então, essas coisas todas, essa a gente fez naquele tempo, que era a surpresa de você reaprender as práticas democráticas. Que é um episódio que é mais simbólico do que real. O Fernando, faltavam 2 dias para Fernando sair do ministério. O presidente Sarney chama Fernando e diz: estiveram comigo Dom Ivo Longscheider e Dom Luciano Mendes de Almeida, dizendo que esse filme é horror, e eu prometi a eles que censurava Jerusalém Reis. Então, por favor, censure antes de sair. Faltavam 2 dias. Fernando volta e diz: não vou censurar de jeito nenhum, vou renunciar ao cargo. E nós dissemos a ele: Fernando, você vai renunciar 2 dias antes de sair. Isso é jogar para a plateia, isso é uma coisa para fazer publicidade. Todo mundo sabe que quem está censurando é Sarney, que você não tem nada com isso. Bota aí, atendendo a determinação do presidente, libera uma coisa assim. Foi uma avaliação errada. O Fernando, a intuição política de Fernando tinha uma grande intuição. Vou lhe contar uma história. Então, a intuição política dele estava certa. Eu não queria participar, eu disse que não queria. Recusei o primeiro convite. O segundo disseram: vai ser nomeado o senhor, mesmo sem querer, o senhor vai renunciar. Eu não renuncio a nada. Agora, ficou claro desde o início que havia 2 visões lá dentro, que é o seguinte: no mundo todo houve 41 comissões da verdade. Em 40 casos, essas comissões foram constituídas entre 6 meses e 1 ano e meio depois da ruptura, para a retomada da democracia. Então, essas comissões eram instrumentos de recuperação do convívio social. Era um instrumento de paz social. Precisava acomodar aquela tragédia de tortura, desaparecimento forçado. Era um instrumento para pacificar o país. Essa transição do autoritarismo para a democracia. A nossa chegou 30 anos depois. Então, havia 2 visões lá dentro. Eu diria que fiquei solitário. As pessoas, os outros membros da comissão, entendiam que estavam fazendo uma comissão como as outras. Não era. A transição do Brasil já está feita. Bem ou mal está feita. O nosso papel é só o papel de documentar a história dos vencidos. Houve um primeiro embate, onde eu fui a favor de contar os 2 lados, mas aí eu mesmo me dei por vencido, porque não havia tempo útil para um trabalho ser tão grande. E essa comissão trabalha com isto. De um lado, a capacidade de sonhar, de dar a vida por esse sonho, e do outro lado, a capacidade de exercer papéis dos quais a consciência, quem tiver consciência, haverá de se
arrepender depois. Então eu me deixei vencer pela ideia de que, de um lado, não havia censura nenhuma. E, portanto, a história sempre se soube. Então, mais relevante era contar a parte que não foi contada por conta da censura, que era a história dos vencidos. Então, essa foi. O segundo momento era a questão da anistia, porque o resto da comissão era contra a anistia, de maneira absolutamente irrazoável. A maioria dos membros nem sabia que tinha duas leis de anistia, porque o argumento básico contra a lei é com a lei dos militares. Essa é a primeira lei. A segunda lei foi já no tempo de Tancredo e Sarney. O Supremo já tinha decidido, por larga maioria, 7-4, que a anistia encerrava esse capítulo. O Supremo não iria rever isso. Então, eu fiquei solitário. Nós tentamos produzir convergência e conseguimos em praticamente todos os casos. Há só um caso, que é essa questão da anistia. Os senhores sabem tanto quanto eu que essa questão não é consensual dentro da sociedade. Na sociedade, se você sair para a rua, vai encontrar a opinião de quem é a favor da lei da anistia e quem é contra. E era mesmo natural que, com 6 membros, essa dissensão que está no meio da rua viesse para dentro da comissão. Só abandonei durante um ano que fui secretário-geral, hoje executivo, só. No mais, jamais recebi um centavo de dinheiro público por nada. Por nada. Sempre achei que isso é um munus público, é uma obrigação. No meu tempo era telex, telex. Fax já foi uma grande novidade, celular. Vejo isso com uma enorme alegria. Independentemente de você achar bom ou ruim, é imparável. Então vamos logo nos acostumando e tentar aproveitar o que ela tem a oferecer. Agora, vai ser sempre necessário uma pessoa mais experiente por trás. Porque você, com enorme frequência, você tem várias alternativas ou várias maneiras de fazer. Então você vai sempre ter que escolher a que melhor se adapta ao caso concreto. A mais barata, a mais segura. Se puder juntar isso tudo, é o melhor dos mundos. Nós precisamos passar por isso. Nós precisamos passar e a minha esperança é que seja um sinal para que outros Sérgios Moros se desenvolvam a partir do exemplo dele. Isso foi, sem dúvida, a melhor coisa que aconteceu no Brasil institucionalmente nos últimos anos. Mas isso começou mesmo com a biografia do Pessoa, que eu demorei 10 anos escrevendo, me abriu porta. Ele é hoje, Gilvan, o livro sobre Pessoa mais vendido e mais traduzido no mundo. E faltava o livro sobre o escritório, porque são casos inacreditáveis que eu me dei conta que se eu morrer, iam morrer comigo, e não achei justo. Não achava justo. Então fez esse livro, assinei contrato com o pessoal da Globo para virar minissérie. Espero que vire, não sei com os casos. Eu queria encerrar com um verso de Pessoa, que é o que eu sinto, é um pedaço do Quadrador de Rebanho, onde Pessoa se compara a uma árvore. E diz o seguinte: uma folha de mim, vou resumir para ficar menorzinho, uma folha de mim atiro para o sul, onde estão os mares que os navegadores abriram. Outra folha de mim atiro para o norte, onde estão as cidades de ontem que eu tanto amei. Uma folha de mim atiro ao oriente pomposo e fanático e quente, ao Oriente excessivo que eu nunca verei, ao Oriente budista, bramânico, sintoísta, ao Oriente onde, quem sabe, Deus talvez ainda viva
e mandando tudo. E outra folha de mim, todas as outras atiro ao ocidente, onde arde ao rubro tudo que talvez seja o futuro que eu, sem conhecer, adoro. Então, eu encerro com essa visão de que todos nós devemos voltar nossos olhos para esse futuro que a gente, sem conhecer, deve adorar. Muito obrigado a vocês.